O Jornal da Globo vem acompanhando desde junho a taxa de transmissão nos estados. Nós já fizemos vários mapas, talvez você lembre. Esse é um cálculo feito pela PUC do Rio e pela Fundação Getúlio Vargas. Um dado importante porque ele tende a ser quase que uma fotografia futura, a indicar o que vai estar acontecendo mais adiante, daqui a 2 até 4 semanas. Aqui estão os mapas que nós publicamos até o dia 20 de julho. Em amarelo, os estágios com taxa de contágio menor ou igual a 1, o que indica controle da doença. Continuando a explicar as cores. No caso do amarelo, cada contaminado está infectando no máximo uma outra pessoa. Daí a se falar em controle. Em laranja, entre 1 e 1,25. Em vermelho, os estágios com taxa de transmissão de até 1,5, que já é bastante coisa. E em roxo, acima de 1,5, que é considerado uma altíssima transmissão. Agora a gente acrescenta o dado de hoje no telão, para poder comparar as cores. E assim a gente vê que reaparece que no mapa que vinha clareando, a gente vê aqui, de 13 de julho para 20 clareando, agora volta a ficar mais escuro. No dia 20 de julho, 14 estados estavam amarelos, agora só 8. A região sudeste viu a situação piorar em São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro, que passou da cor amarela direto para a vermelha, com taxa de transmissão de 1,32, uma das mais altas do país no momento. No centro-oeste, a situação também voltou a se agravar, principalmente em Mato Grosso do Sul e em Goiás, que agora tem a pior taxa de transmissão do país, 1,56. A região sul também continua numa situação mais grave. O que mudou ali foi a ordem da gravidade. No momento, o foco de transmissão principal é o Rio Grande do Sul. Mais um fim de semana sem a Feira Hippie. Mesmo com a liberação da prefeitura para que os feirantes retomem as atividades, hoje não tinha barraca montada. Foi a forma que eles encontraram de protestar. Mas, por outro lado, a região da 44 estava lotada. Um perigo enorme, né? Um cenário aí favorável à disseminação do coronavírus. Olha, a Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico de Goiânia disse que espaço separado para a Feira Hippie é suficiente e que todas as outras feiras funcionaram sem problemas. A CDTEC disse também que segunda-feira, às 9 da manhã, o Comitê de Crise vai discutir se autoriza ou não a Feira Hippie a funcionar nas sextas, como é solicitado. A gente confere agora os números da Covid-19 aqui em Goiás. A gente tem essa atualização que nós trazemos todos os dias para você acompanhar a situação. Olha, são 69.679 casos, com 1.691 mortes. 854 mortes foram descartadas, são mais de 130 mil casos suspeitos e mais de 58 mil casos descartados, dados atualizados da Secretaria de Saúde aqui do estado. E o mês de julho terminou com um saldo triste e preocupante. Goiás está entre os 3 estados do país que tiveram aumento no número de mortos pela Covid-19. Hoje, a média é de 30 mortes por dia. De 1º a 31 de julho, um salto no número de mortes. O estado de Goiás começou o mês com 521 óbitos e chegou ao último dia de julho com 1.677 pessoas mortas pela Covid-19, segundo o levantamento feito pelo consórcio dos veículos de imprensa. Em apenas 31 dias foram 1.156 mortes pelo coronavírus só aqui em Goiás. O número é tão alto que coloca o estado na lista dos 3 que mais tiveram óbitos pela Covid-19 no país, junto com Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E são muito mais do que números. São pessoas e são histórias que acabaram. Como do seu Alcion, que foi o amor de adolescência da Dona Maria. Seguiram caminhos separados, mas acabaram se reencontrando muitos anos depois. Voltaram a namorar em 2018. Ele adorava reunir os amigos e pescar. Mas em julho, aos 65 anos, não resistiu à Covid. Foi muito rápido e muito sofrimento. Sabe, não dava assim, não deu tempo assim da gente assimilar que realmente era muito sério. A Secretaria Estadual de Saúde diz que a média de mortes pelo coronavírus hoje em Goiás é de 30 pessoas por dia. Esse número hoje ele é justificado
pelo próprio fato de a gente ter aumento de casos. A gente tem uma regra que de cada 100 pessoas, a gente vai ter internação de 15 dessas pessoas. E essas pessoas, a depender de como elas chegam no hospital, ela pode desenvolver um desfecho negativo, no caso, o óbito. Tem sido difícil para quem perdeu um parente, um amigo e também para quem há quase 5 meses está na linha de frente da pandemia, vendo pacientes morrer com a doença. O trabalho é constante. E para quem está na luta contra o coronavírus, esse pneumologista faz um alerta sobre o uso de medicamentos nas fases iniciais da doença. Mas existem alguns medicamentos que estão sendo utilizados nessa primeira fase e que provavelmente está potencializando o efeito deletério do vírus, né? Principalmente os corticoides. Então, os corticoides, eles não devem ser usados na primeira fase da doença. Isso tem acontecido muito. As pessoas têm que se conscientizar que o perigo é real e está aí na sua porta, que pode acontecer na sua família, né, com o seu companheiro, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, está batendo a sua porta.